A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Lições Bíblicas de Adultos, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na lição anterior, nós estudamos sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Hoje, lição número 7, 14 de fevereiro de 2021, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Texto áureo: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Verdade prática: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Leitura bíblica em classe, 1 aos Coríntios 14, do versículo 26 ao 32. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Objetivos específicos: conceituar o culto pentecostal. Segundo, apresentar o centro do culto pentecostal. E terceiro, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. O ponto central, nós temos que há liberdade e reverência no culto pentecostal. Leiamos o texto e comentemos. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. Isso diferente do Antigo Testamento. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico da igreja primitiva que pode dar indicações como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1ª carta aos Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, a nossa base é a igreja de Corinto, a 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14. Tópico número 1, culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo
e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Então, o objetivo principal do cristianismo não é padronizar o mundo, nem destruir nenhuma cultura de nenhum povo, porque cada uma, naquele grande dia, vai se apresentar a Deus, cultuando a Jesus dentro das suas peculiaridades. Subtópico 1. A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Ou seja, cada ramo do cristianismo, eles vão criando a sua liturgia, a sua maneira de adorar e de servir a Deus, a sua maneira de cultuar. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos. Uma coisa é o culto judaico, o culto mosaico, o culto do templo do Antigo Testamento, tá? E a maneira dos judeus cultuarem a Deus, confundir isso, associar isso com os vários sistemas de cultos cristãos. Cristianismo e judaísmo são diferentes. Nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Então, há uma flexibilização do culto, respeita-se cada tipo de igreja evangélica cristã na sua adoração e na sua forma de cultuar, mas deve haver respeito pela estrutura existente de cada um. 1 Coríntios 14, verso 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós temos a flexibilidade cristã e o respeito às estruturas cristãs de cultuar já existentes. Subtópico 2, o culto. O culto. O termo culto é sinônimo de adoração ou maneira de adorar. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que significa serviço e adoração, do verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. Vejamos isso em Mateus 4:10, essa referência, Mateus 4 e o versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, adorar aqui é no sentido de prestar culto, no sentido de servir, tá? De ser obediente. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, que é serviço, culto,
que nós encontramos no segundo livro da Bíblia, o livro do Gênesis 25. Se você puder abrir a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 25, e o versículo 25 e 26. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Aqui está falando da mesa de madeira de cetim, né? Que seria usada ali no templo, ali no Santo dos Santos, né? Dentro do tabernáculo. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Então, como deveria ser feito. O capítulo 13, o versículo 5 do Êxodo, se você puder, abra a palavra de Deus, Êxodo 13 e 5. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Então, a santificação, né, dos primogênitos. Então, serviço, né, como servir a Deus, como cultuar a Deus, tudo relacionado a culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos, capítulo 9 e o versículo 4. Leiamos a palavra. Romanos 4, 9 e o versículo 4. Romanos 9 e 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Paulo aqui está falando de onde surgiu, né? De onde surgiu o nosso evangelho, de onde surgiu o nosso Cristo, que veio do povo judeu, veio do povo de Israel. Romanos 12 e 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto racional, saber o que está fazendo, ter consciência daquilo que se está praticando, de quem se está adorando, culto racional. Hebreus 9, 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino. Está falando dos sacrifícios do santuário, das imperfeições, né, daquelas ofertas de culto divino. E um santuário terrestre. Né? Tinha o tabernáculo, tinha o templo, então ali era a maneira que se adorava. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então, quando nós estamos tratando de culto pentecostal, é a nossa forma, o nosso jeito de adorar a Deus. Vamos ao subtópico 3, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Adoração, celebração, reconhecimento do Deus Trino, né? Por isso deve ser oferecida com reverência, que é aquele versículo que nós lemos 1 Coríntios 14, 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo
ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, é um momento de reverência. É quando Deus e o homem, eles se unem para dialogar, né? Havia acima do púlpito do templo sede da igreja AD de Jundiaí o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, Eclesiastes 5:1. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet. Então o comentarista aqui está dizendo, comentando subliminarmente da irreverência das pessoas da atualidade dentro de um culto, né? As pessoas agora não se desconectam do seu celular, não se desconecta da internet, das mídias sociais, e aí ele faz uma aplicação desse versículo, né? Seria mais ou menos: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus, por causa da reverência do culto. Resumindo o tópico 1, o que é então a adoração? É essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então, o culto pentecostal, ele tem liberdade e reverência. Tópico número 2, o centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Então, a igreja é todo grupo de pessoas que se reúnem em determinado lugar em nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O subtópico 1 do tópico 2 diz assim: o centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. De novo, aqui nós temos a pericorese, lição de número 2, número 3, em que nós tratamos da consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade na unidade, né? Então, adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Filipenses 3:3, Nova Almeida atualizada. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, nenhum esforço humano é capaz de nos levar perto de Deus, mas sim adorarmos a Deus através do Espírito Santo. Subtópico 2. Um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula. O assunto de 1 Coríntios 14 é
à adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, versículo 26, se refere aos cultos, à congregação, ao culto congregacional. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Assim era o culto lá aos coríntios. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há na instrução paulina, do versículo 26 ao 32, nada há que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Vejamos isso então, 1 Coríntios 14, do versículo 26 ao 32. 14, do 26 ao 32. Olha o que diz. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Está falando de organização. Mas se não houver intérprete, para quem estiver falando língua estranha, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, ou seja, observem, examinem, prestem atenção. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas, os espíritos humanos dos profetas, estão sujeitos aos profetas. Então veja que o culto, a indicação dessa leitura bíblica em classe aqui é que o culto não era restrito à liderança e os demais eram espectadores. Havia uma participação de toda a coletividade. Subtópico número 3, característica pentecostal. Os primitivos cultos, ou os primeiros cultos, eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Vamos ver Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, e o versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e aí ele vai falando, e vós atentais para o que traz a veste preciosa, e lhe disseres, assenta-te aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, versículo 4, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então veja como era o culto na sinagoga, né? A liturgia dos cultos constava de oração e cântico, né? 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15 diz, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento.
Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, no culto primitivo, no culto da igreja pentecostal, havia oração e havia cânticos. Havia também nessa liturgia o louvor, parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Abramos Apocalipse, capítulo 7, e o versículo 9, que diz: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então sempre houve a adoração desde os tempos antes dos séculos até a consumação. Vejamos Jó 38, já que vimos Apocalipse, vejamos Jó, pouco antes de Salmos, capítulo 38, essa questão da adoração que sempre ocorreu. Jó 38 e 7. Sobre que estão, vou começar no 6, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui é um questionamento. Vamos adiante. Sobre a adoração sempre ter existido. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparecem também, como elementos do culto cristão. Em outra fonte paulina, 1 Timóteo 4 e 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, persiste em ler a palavra, exortar a palavra e ensinar a palavra. Esta instrução é uma referência à leitura pública, essa leitura e exposição pública. As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Deuteronômio 26 e 10. Diz assim: E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Primeira carta aos Coríntios 16, versículos 1 e 2. Ofertar e dizimar faz parte do culto. 1 aos Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então veja que a presença da oferta, a presença daquilo que nós devemos trazer ao culto, segundo aos Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, o objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, o centro do culto da nossa adoração é Jesus de Nazaré, consubstanciado com
a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O culto é vibrante no poder e direção do Espírito Santo. E o que tem no culto pentecostal? Tem oração, tem cântico, tem exposição e leitura bíblica, tem ofertas, tá? Para levar adiante, levar a cabo a obra evangelística da igreja na terra. Resumindo, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e também é o centro da mensagem pregada pela nossa igreja. Vamos ao tópico número 3 e estamos caminhando para o final. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas, não é rígida o modelo. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, culto de oração, culto de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, o grupo de irmãs que se reúnem para orar ao Senhor, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens, cultos específicos para as diversas faixas etárias. Subtópico 1, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito, todos têm a oportunidade de fazer uso do púlpito, todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. Então, cada pessoa que é convidada ou que pede a oportunidade, elas podem ir falar à igreja. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos, né? Nós seguimos a palavra de Deus e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Vejamos aí Marcos 16, as últimas instruções de Jesus aos apóstolos, aos discípulos, logo depois da sua ressurreição. Marcos 16, a partir do versículo 15 ao 20, que diz: E disse-lhes, Jesus falando, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então, é isso aqui. Os irmãos recebem a bênção e eles dão testemunho para outras pessoas. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito Santo, até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade, conforme Jesus conversou com a mulher samaritana em João 4 e 24. Segundo número 2 do tópico 3, culto pentecostal.
Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 aos Coríntios 14 são reais entre nós. Versículo 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então é isso que acontece no culto pentecostal. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências, ou seja, a atualidade da atuação do Espírito Santo de Deus em nosso meio. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Lá do versículo 27 ao 32, que nós já lemos, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Resumindo o tópico 3, a liturgia de nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Esse é o culto pentecostal, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Liberdade e reverência. Resumindo, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, para que ele tenha liberdade. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa foi a lição número 7, 14 de fevereiro de 2021. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.